Oi pessoal, aqui é a professora Aline, espero que estejam todos bem e se cuidando para que logo a gente possa voltar à nossa rotina escolar. Esse vídeo, ele tem o objetivo aí de facilitar a resolução dos exercícios que vocês receberam nessa semana. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a sociedade feudal. Bom, o feudalismo está inserido num período da história chamado Idade Média, que vai do século V até o século XV. A Idade Média ela tem início com a queda do Império Romano em 476. Então lembra que a gente falou do declínio, de Roma, que se dá a partir das invasões germânicas, e vai até a queda de Constantinopla em 1453. Então, a Idade Média foi um período longo aí na história de cerca de 1000 anos. Além disso, a gente pode dividir a Idade Média em duas fases. A Alta Idade Média, que é o início desse período, onde a gente tem como principal característica o processo de ruralização da sociedade e uma economia de subsistência. E a Baixa Idade Média, que é o período final, é onde se dão uma série de transformações, principalmente no âmbito da economia, onde a gente vai ter um pezinho lá no outro período, que é a Idade Moderna. Então, são transformações que nos levam para o próximo período da história, que é chamada de Idade Moderna, e que tem início em 1453. Vamos relembrar que a sociedade medieval ela tem origem na cultura de dois povos, os romanos e os povos germânicos. O processo de ruralização que se deu na Idade Média, ele se dá a partir da desagregação do Império Romano, Então lembra que o Império Romano estava sendo invadido pelos povos germânicos e a partir disso a população começa a se refugiar no campo. Esse é o chamado processo de ruralização. A partir disso, a gente vai ter um isolamento da sociedade e uma economia voltada para a subsistência, ou seja, as pessoas viviam nesses campos, nesses feudos, e lá elas produziam tudo aquilo que era necessário para viver. A sociedade medieval é uma sociedade altamente hierarquizada, ou seja, ela possui camadas sociais onde umas têm mais privilégios do que outras. E é uma sociedade sem mobilidade social, ou seja, dificilmente uma pessoa saía de uma camada social e ascendia socialmente, crescia na vida, mudava de camada social. Nós temos 3 camadas sociais dentro da sociedade medieval. Nós temos o clero, a nobreza e os servos. O clero e a nobreza eram as 2 camadas sociais privilegiadas dentro do feudalismo e os servos eram aqueles responsáveis pelo trabalho. O clero é, sem dúvida alguma, a camada social que mais detinha poder e influência dentro da sociedade medieval. O clero era aquele que conduzia todo o mundo cultural na Idade Média, por conta da religiosidade cristã. O clero são aqueles membros da igreja, certo? A gente consegue dividir o clero em alto clero e o baixo clero. O alto clero eram aqueles que tinham grandes posições, grandes cargos dentro da igreja. E o baixo clero era composto por pessoas com menos influência, principalmente padres e monges. É muito importante lembrar que o clero é a única camada social letrada do período medieval, ou seja, a única classe social que tinha a capacidade de ler e escrever, que possuía esse conhecimento. E por conta disso, a igreja tinha uma influência gigantesca nos costumes e nas formas de agir dentro do mundo medieval. Além disso, o alto clero influenciava grandemente as decisões políticas dos reis e dos senhores feudais. Quando nós falamos da nobreza, automaticamente nós lembramos da figura do senhor feudal. Os nobres eram aqueles que eram detentores das terras, os donos das terras nesse período medieval. O senhor feudal era aquela autoridade máxima dentro do feudo. Mas existiam outros membros da família que ocupavam outros postos. Então,
devido a esse direito do filho primogênito de ocupar o posto do pai quando o mesmo falecesse dentro do feudo, outros membros, outros filhos desses senhores feudais ocupavam outras funções. As pessoas que não tinham essa autoridade dentro do feudo, não eram um senhor feudal, elas acabavam formando a camada dos cavaleiros, que tinham essa obrigação de garantir a proteção militar do feudo, e em outros casos, o nobre ele podia se ocupar de algum tipo de cargo clerical, ou seja, ele vira um membro da igreja. E claro, esse nobre que sai da sua casa e ocupa um cargo dentro da igreja, ele automaticamente está no alto clero. Bom, lembra que nós conversamos também que essa relação de suzerania e vassalagem, ela se estendia em muitos graus, né? Então, um grande senhor feudal, caso ele não conseguisse administrar todas as suas terras, ele podia conceder parte dessa terra para um outro nobre, da sua família ou não. E aí surgem títulos como duque, marquês, condes, viscondes, barão, né? Tudo isso faz parte desse contrato do suzerano com o vassalo. O vassalo ele tem que cumprir as obrigações para o seu suzerano, né? Proteger militarmente, pagar os seus tributos, etc. E finalmente a gente tem os servos. Os servos eram compostos principalmente pelos camponeses, né? E eles eram designados a trabalharem nas terras cultiváveis do feudo. Lembra que os servos eles tinham uma série de obrigações, né? Ele recebia um pedaço de terra onde ele podia construir a sua casa e ter um pedaço de terra para plantar para o seu sustento, mas em troca ele tinha que pagar uma série de taxas, uma série de impostos para o senhor feudal, certo? Então a gente vai ver que ele precisa trabalhar alguns dias nas terras do senhor feudal, ele precisa entregar parte da sua produção para o senhor feudal, ele precisa pagar imposto quando usa alguma ferramenta ou alguma instalação do senhor feudal. Então ele recebia um pedaço de terra dentro do feudo para construir a sua moradia e tirar o seu sustento, mas em troca era exigido uma série de tributos dele. Aqui a professora vai relembrar um pouquinho sobre como eram divididas as terras dentro do feudo. Então a gente tem o manso senhorial, que eram as terras do senhor feudal, onde a gente tem a moradia dele, seja uma grande moradia ou até mesmo um castelo. Nós temos o manso servil, que é a área dentro do feudo destinada aos servos, aos camponeses, onde eles construíam as suas casas e também possuíam um pedaço de chão para plantar para o seu sustento. E por último, nós temos o manso comunal, que eram as terras, os bosques, os pastos, que eram destinados à comunidade, onde eles podiam coletar a lenha, mel, a caça também eles podiam praticar nesses territórios. Bom, é preciso deixar bem claro que os servos eles eram obrigados a pagar inúmeras taxas, né? Eles tinham uma série de obrigações. A primeira delas é a corvéia. Alguns dias na semana, o servo ele era obrigado a se dirigir às terras do senhor feudal e trabalhava para ele nesses dias. Um segundo tributo pago pelos servos era a talha. Dentro da sua produção lá do manso servil, ele tinha que destinar uma parte desses produtos para o senhor feudal. Nós temos ainda as banalidades. Quando um servo ele precisava usar algum equipamento do senhor, um celeiro, um moinho ou um forno, por exemplo, ele também tinha que pagar pelo uso desses equipamentos. E além disso, como a gente tem a questão da igreja com uma forte influência, aí havia também o pagamento do dízimo, que isso se estendia a todas as pessoas, não só aos servos, né? Os nobres também tinham de pagar o dízimo para essa instituição. Então, pessoal, para finalizar, a gente tem uma sociedade medieval que ela é separada em estamentos, em camadas sociais, e ela é marcada por uma rigidez social, né? Então a gente não tem a mobilidade, a gente não tem as pessoas saindo dessa camada dos servos e ascendendo à nobreza, por exemplo. Um indivíduo que nascia dentro de uma classe social acabava ficando nela
até a morte, né? E essas são características importantes da Alta Idade Média que mais tarde vão dar espaço a algumas transformações que vão nos levar a uma nova fase na Idade Média, que é chamada de Baixa Idade Média, onde a gente vai ter um declínio desse modo de produção, desse sistema chamado feudalismo. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Então, até a próxima!